Sejam todos muito bem-vindos e vamos para o nosso tema de hoje. Hoje nós vamos falar sobre aromaterapia vibracional, tá? O que seria aromaterapia vibracional? É a energia dos óleos essenciais. Eu já trouxe de diversas formas os óleos essenciais aqui para vocês, principalmente em relação à parte física, né? Falamos da composição química, de como que eles atuam sobre o nosso organismo. E hoje a gente vai falar um pouquinho mais dessa parte energética, mais da parte emocional, de que forma que eles podem ajudar a gente, tá? Vamos lá então. A primeira coisa que acontece quando você começa a usar o óleo essencial para essa finalidade, para mudança de padrão, de vibração energética, é uma expansão de consciência. A sua mente, a sua consciência, ela se expande. De que forma? Você tem padrões, certo? Esses padrões eles foram instalados lá na sua infância. E isso faz com que a gente sempre repita as coisas da mesma forma. Quando nós utilizamos óleo essencial, nessa expansão de consciência, eu vou usar aqui um exemplo, né? É só um exemplo, gente. Sabe, os cavalos eles andam com aquelas viseiras, né? Então, a gente também tem as nossas viseiras, mas as nossas viseiras, elas são mentais, elas são nossas, nós próprios que colocamos essas viseiras em nós. Então, quando a gente começa a usar o óleo essencial para essa finalidade, é como se nós tirasse essa viseira, nós começamos a ver as coisas de uma forma diferente. A gente enxerga que tem mais caminhos do que aquele que nós costumamos seguir. Outro exemplo que eu posso dar para vocês, para ficar mais fácil de entender o que eu quero falar, geralmente quando nós vamos trabalhar, a gente sempre vai pelo mesmo caminho, certo? E existem outros caminhos, né? Muitas vezes a gente tem caminhos mais bonitos, mas porque nós estamos sempre acostumados a seguir aquele mesmo caminho, a gente vai por aquele ali. Ou então, até se não tem outro caminho para chegar no seu trabalho e para voltar, vai um dia a pé, vai de bicicleta. A questão toda é você mudar esse padrão de sempre fazer a mesma coisa, a repetição, né? Então, o óleo essencial ele traz essa coisa, a parte vibracional dele, de mudança de padrão, de pensamento, de repetição. Outra coisa que eu quero trazer para vocês esses padrões que eu falo, eles não são conscientes, né? Tem muita coisa que vem lá da nossa infância. Esses padrões mentais, essas nossas crenças, essa nossa maneira de fazer as coisas, isso vem lá da nossa infância, das nossas experiências de vida que a gente teve, né? São coisas que estão lá no nosso inconsciente, não é consciente isso. Porque se fosse consciente, a gente mudaria isso, certo? Então, o óleo essencial, ele vai lá também e ele busca a causa, mas de uma maneira muito sutil. Tá? Ele vai lá, ele não faz você reviver aquele trauma ou aquela situação que você passou para hoje ter esse padrão de pensamento. Não, ele vai lá de uma maneira sutil, ele traz isso para você, para sua consciência e ele transmuta essa energia. Então, hoje você tá de uma maneira, daqui a uma semana, a partir do momento que você começa a usar óleo essencial, você vai perceber que aquilo ali não faz mais parte do seu dia a dia. É dessa forma que ele age. E quais que são esses principais padrões de pensamento que interferem na nossa energia? Porque tudo que a gente pensa e sente cria o nosso campo energético, a nossa vibração. Então, a gente tem instalado dentro de nós, de acordo com as nossas experiências, muitos padrões que acabam prejudicando a gente, né? Então, temos a questão do padrão de comportamento de ser muito reativo, né? Pessoas que sempre reagem de uma forma negativa quando elas são contrariadas. A pessoa ela não sabe de onde vem isso. Ela pura e simplesmente explode na hora que ela é contrariada ou que acontece uma situação diferente. E aquilo estraga totalmente o dia dela, né? Temos também a questão daquelas pessoas que são muito amarguradas, né? Elas trazem uma dor, uma carga de toda uma vida e elas ficam acumulando, se agarram naquela dor, não querem largar ela e soltar ela de forma nenhuma, né?
Então, são pessoas que não sentem mais alegria na vida também, né? As pessoas amarguradas, elas estão sempre tristes, estão sempre chateadas, e isso não faz bem para ninguém, né? Ressentimento, situações ruins acontecem com todo mundo, a gente precisa aprender a perdoar isso, né? A transmutar essa energia, a ressignificar essa experiência, porque todas as experiências que elas vêm pra gente, elas vêm com uma forma de evolução, né? Então elas vêm para nós evoluirmos, para nós crescermos na vida, para nós aprender. É sempre nesse sentido, dessa forma que isso vem pra gente, né? E a vitimização também, aquela pessoa que é sempre vítima dos outros, né? Ela não assume a sua responsabilidade perante as coisas da vida. Ela sempre bota a culpa em alguém. Ela sempre é a coitadinha, a pobrezinha, a que sofre por tudo. Então, essas pessoas, elas não conseguem seguir em frente, ser felizes, porque ela sempre é vítima de alguém. Isso são padrões assim, ó, e mais uma vez eu reforço, isso não é uma coisa consciente dessa pessoa. Ela passou por alguma situação lá na vida, lá quando ela era criança. Geralmente esses padrões eles vêm de lá de experiências que a gente passou. E aqui eu não tô falando que pai ou que mãe não cuidaram bem, não, não é nada disso. Às vezes aconteceu uma situação que pra gente não significa nada, mas para aquela criança deixou um trauma, entende? É a tal da criança ferida que falam, né? Então, tudo isso vem de experiências e isso fica acumulado. Então, esse óleo essencial, ele ajuda na liberação de todos esses traumas. E como eu disse anteriormente, de uma forma muito sutil. A autorresponsabilidade é outra coisa que interfere muito na nossa energia, no nosso campo de vibração. Por quê? Porque só existe uma pessoa responsável pela sua vida e pela forma que ela está hoje. Essa pessoa é você. E você precisa assumir a sua responsabilidade perante a sua vida. Então, se tá ruim, faça alguma coisa para mudar. Não espere que fulano, ou ciclano, ou vizinho vai fazer alguma coisa por você. Você tem que fazer. E às vezes sair dessa posição de esperar que os outros façam alguma coisa ao invés de você fazer, isso é muito confortável, né? E às vezes também não é consciente, não é fácil para a pessoa, entende? Então, ali o óleo essencial, ele vai lá e te empurra para fazer o que precisa ser feito, né? Ele te dá essa força de você tomar as rédeas da sua vida, pegar e tomar as decisões que precisam ser tomadas para você conseguir mudar isso que precisa ser mudado. Você é responsável, tá? Mais ninguém, só você. E se tá ruim, é só você que consegue mudar. Reclamação. O quanto você reclama e o quanto você agradece na sua vida? Fica aí a pergunta para vocês. Responde. Pode responder mentalmente. Responde aí. A gente reclama muito, né? Vamos falar, vamos combinar. Sempre que aparece alguma coisa que tira a gente da nossa zona de conforto, a gente reclama. Sempre que a coisa não sai do jeito que a gente quer, a gente reclama. E reclamação, tem uma frase que diz, como se você estivesse clamando por mais daquilo. Então, quanto mais você reclama, mais daquilo ali você vai ter. E o quanto que você agradece, né? Você acorda de manhã agradecendo pela sua vida, pela sua saúde. Olha quanta gente doente, quanta gente sofrendo e como somos abençoados por estarmos bem, né? Cheguei até a me emocionar agora, porque é muito triste isso tudo que está acontecendo, né? Então, como a gente é abençoado por estar com saúde, por estar bem. Vamos lembrar disso todos os dias e sempre que der fazer uma oração por todas essas pessoas que estão sofrendo tanto, né? Mas é isso que eu quero trazer para você. Seja grato, acorde de manhã agradecendo pela sua vida, por mais uma oportunidade, por ter um trabalho, por ter uma casa, por ter alimento e também agradecer pelas experiências que a gente teve que não foram tão positivas, o que te fizeram sofrer, isso que te faz evoluir. Quando você está numa situação em que você
você não gosta mais, ou você não tá feliz com aquilo, é isso que tem cura para frente, para mudança, para evolução. Então, o sofrimento, as situações que a gente passa na vida, elas são justamente para isso, elas servem para isso, para você evoluir, para você ir para o próximo nível, para o próximo degrau, para seguir em frente. É para isso que elas servem. Então, agradeça também aos problemas que você tem na sua vida, porque eles te fazem evoluir, eles te fazem se movimentar para mudar isso, entende? Então, é essa a finalidade dos problemas e das situações que aparecem na vida da gente. Então, justamente os óleos essenciais, eles trazem essa expansão de consciência. A partir do momento que você expande a sua consciência, você traz para a sua consciência o que precisa ser mudado, as causas daquilo ali, você está pronto para dar o próximo passo, certo? Então, essa questão da consciência do que precisa ser mudado, que é a primeira coisa que você tem que buscar, né? O autoconhecimento. E o óleo essencial, ele ajuda nisso, de trazer para a consciência aquilo que precisa ser mudado, expande, abre o caminho. Então, quando você tá nessa situação, muitas vezes você não se percebe isso, você não percebe que você continua naquele mesmo padrão. E quando você tira a viseira, você consegue enxergar. É isso que o óleo essencial faz, tá? Isso num primeiro momento. No segundo momento, então, ele traz a causa à tona, né? De uma forma muito sutil, sem gerar sofrimento. Então, uma hora você vai olhar para aquilo ali e vai dizer, é por isso que eu fazia isso, né? É por isso que eu reagia daquela forma. Isso vai vir à sua consciência. E num terceiro momento, o óleo essencial, ele é muito utilizado justamente para ressignificar todas essas experiências, todas essas dores, para transmutar essa energia. E qual que é o grande segredo de usar o óleo essencial dessa forma energética? É você usar ele com uma intenção definida. Muitas vezes a gente tem tantas coisas, né, que a gente quer mudar. Vou usar alguns exemplos aqui. Eu quero trocar de casa, eu quero trocar de carro, eu quero trocar de trabalho. Você não sabe o que é prioridade, né? Você não consegue focar naquilo que é prioridade. A sua mente, ela tá muito confusa. E quando você tá assim, para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve, certo? Então você precisa definir uma intenção. Você precisa definir o que é prioridade. Então, quando você vai usar um óleo essencial, você tem várias dores, você está sentindo muitas coisas. Então, você quer que o óleo essencial atue sobre tudo aquilo ali ao mesmo tempo. E ok, se for para ele agir, ele vai agir sobre tudo aquilo ali. Mas quando você for usar, já defina na sua mente para que você está usando aquilo. Vou usar um exemplo aqui. Digamos que você está com muita mágoa, com muita raiva, com muita dor de alguém ou de alguma situação. Então, quando você for usar o óleo essencial, peça permissão a todos os seres de luz e de amor daquele óleo essencial, que eles também estão nessa energia, né? E eu sempre falo isso, que a gente tem que usar o óleo essencial, mas ser muito grato a tudo aquilo ali que ele nos fornece também. Pedir e agradecer a todos os seres de luz e de amor que fazem parte daquele óleo essencial, né? Que ele traz essa energia, essa coisa do sagrado também muito forte. E usar isso, então, de uma forma justamente para transmutar essa dor, essa mágoa. Então, quando você for usar, peça que aquele óleo essencial atue sobre aquela dor, sobre aquela mágoa, transmutando, ressignificando aquilo ali. E dessa forma ele vai agir de uma forma mais eficaz, vai ser mais eficaz em cima daquilo que você está querendo curar e transmutar na sua vida. E aí também, nesse sentido, mas Neida, de que forma que eu uso o óleo essencial na prática, né, para isso? Você pode inalar ele, e no momento que você inala, então você mentaliza aquilo ali que você quer transmutar, seja específico, tenha uma intenção definida. E também você pode aplicar ele sobre os pontos dos meridianos, se alguém aí conhece a acupuntura, né?
sabe que trabalha muito com os pontos meridianos, que são os pontos onde a energia fica bloqueada no nosso corpo. Então, quando você usa o óleo essencial com uma intenção definida, aplicando ou sobre os meridianos ou sobre os próprios chakras, né, que são nossos centros de energia, isso vai fazer com que ele seja mais eficaz nessa aplicação para a finalidade de transmutação de energia, de você mudar e melhorar a sua vibração energética. Então, falando sobre padrões energéticos, aromaterapia vibracional, os óleos essenciais são uma excelente ferramenta também que ajudam a melhorar a nossa energia. Bem, era isso por hoje. Gratidão. Até a próxima.